Agora sim. Pronto, Patrick? Agora vai. Vamos lá, cara. Fica à Primeiro, vontade, tá? prazer Você tem um amigo aqui, ganhou um amigo, viu? Mais que um professor, tá bom? com a cabeça não, bom demais. Prazer falar com você. Eu acompanhei algumas aulas suas, alguns vídeos no seu canal lá no YouTube, gostei demais. Que bacana. Parabéns pelo trabalho, show de bola, viu? Você explica muito bem e é por isso que eu me esforcei aqui pra gente ter esse contato aí. Eu que agradeço a confiança, o carinho, tá bom? A amizade, tô à disposição aqui, viu? Bom demais. Vamos lá. É, eu tenho algumas dúvidas primeiro, para Tá, depois eu te explicar toda a história e tudo mais, para saber até como você vai poder me auxiliar. tá bom. Primeiro eu queria entender melhor o que é de fato, resumidamente, o uso campeão e quais são as diferenças dele, do extraordinário, Do do ordinário. administrativo, né? 5 anos, 10 anos, 15 anos, eu queria que você me resumisse e me explicasse um pouco o que é o que de fato mesmo, né? Você tá localizado aonde? Em Uberlândia. Uberlândia, legal. Eu tenho uma palestra em Minas Gerais, quando que é? Eu vou me informar direitinho. E eu vou te dar um livro de presente. Eu vou te convidar para você participar, vai ser dentro da UB essa palestra, e eu vou te dar um livro meu de presente. Porque se você comparecer, eu deixo avisado lá na palestra da UB, e aí te dou um livro meu de uso campeão de presente para te ajudar. Você vai gostar, porque esse assunto é apaixonante, viu? É apaixonante. Aqui em Uberlândia? Eu vou dar uma palestra, não é, vai ser, eu não sei se fica fácil para você, mas é em Belo Horizonte. BH. BH. Eu vou lá amanhã. Vai lá amanhã. Fica longe? De Vou lá. Uberlândia? Não fica não, né? É 5 km. Ah, Aí é então chão. pelo menos umas 6 horas, né? Umas 6 horinhas, Como né? tem esse e-book? Não tenho e-book, a editora não faz e-book. Eu vou ver se eu te mando. Eu tenho um e-book das 36 espécies de uso capião. Vou te mandar de presente. Eu vou pedir pra Sara me ajudar, ela te manda de presente, tá? Porque você vai gostar. Esse assunto é apaixonante. Ó, Mas eu vou te explicar tudo, você vai ficar craque no assunto. No Brasil, as pessoas têm mania de falar, o uso capião é algo de invasor. Tem essa mania, né? Você sabe disso. Tem essa mania. Mas não é, nunca foi. Quem ganha dinheiro com uso capião é construtor, é incorporador. Shopping center faz uso capião. Faz. Nós temos o uso capião, nós temos várias formas de regularizar um imóvel no Brasil. Tem a regularização registral e a regularização administrativa. Regularização administrativa é aquela que eu faço através da prefeitura, da União, do Estado, é regularização administrativa. Regularização registral é a mais importante. Todas são importantes, mas a registral é a mais importante porque você tem um imóvel no teu nome, então ninguém tira, você vende o imóvel e atinge o valor de mercado, você consegue alugar com mais segurança, dá como garantia. Acho que tem mais de 1000 vantagens você ter um imóvel regularizado. O uso capião tem 3 procedimentos. Tem o procedimento judicial, que é uma ação judicial. Tem o procedimento extrajudicial, que é feito no cartório. É uma escritura pública, feita pelo tabelião de notas. Depois a gente registra essa escritura pública no cartório de imóveis competente. E tem um terceiro procedimento, que é o procedimento administrativo. Você faz um requerimento, protocola na prefeitura, na comissão de regularização fundiária, e a comissão de regularização fundiária, ou quem tem essa função na prefeitura, no município, vai verificar os documentos. Chegando ao consenso que você merece ser proprietário, a prefeitura, o município expede uma certidão, emite uma certidão, chamada certidão de regularização fundiária. O ideal é que você pegue essa certidão e vá no cartório e regularize registrando no cartório. Qual que é o problema dessa regularização? Tem cartório que não reconhece, não registra, é um problema. Outro problema é a prefeitura que muitas vezes não tem essa comissão. Não existe essa comissão ou é criada de fachada. Mas eu ainda sou muito mais fã do uso capião administrativo, que equipara-se a REURB, do que o uso capião extrajudicial. Eu tenho livros no meu nome de uso capião extrajudicial. Eu fui o segundo advogado no Brasil a conseguir fazer o uso capião extrajudicial. Aí você fala, professor Júlio, você não é fã do uso capião extrajudicial? Eu sou, claro que eu sou. Só que eu fico chateado na internet, o povo inventando história para vender curso para advogado, cartorário, juiz, os grandes honorários da advocacia extrajudicial. Estão vendendo para o advogado e para a população brasileira que é muito fácil fazer uso capião extrajudicial. E não é. Eu trago um exemplo aqui, mudança de nome. Saiu na mídia, na Globo, no SBT, na Record, mudança de nome ficou mais fácil. Saiu uma lei. Saiu a lei. Mas você vai no cartório, você não consegue mudar de nome se não for algo muito simples, um erro de digitação. Se for uma mudança polêmica, se for uma mudança de sobrenome, se for uma mudança mais complexa, você não faz. E a mesma coisa o uso capião extrajudicial. Então,
tem muita gente vendendo uma coisa que não existe. O uso campeão extrajudicial, ele é importante, fui o segundo a fazer, já fiz mais de 400 aqui no escritório, porque eu atuo muito nessa área, mas de cada 100 casos de uso campeão, pelo amor de Deus, com muita propriedade no assunto, com muita verdade, com muita simplicidade, com muita honestidade. Quando nós falamos de uso campeão, de cada 100 casos, 99 é judicial, ou 98 dependendo da cidade. Os dois que sobrou, você vai falar, os dois é extrajudicial, também não. Um é administrativo, um é extrajudicial. E eu, aí contando a verdade pro amigo. Patrick, quando você pensa em fazer uso campeão extrajudicial, às vezes tem litígio. Não dá pra fazer extrajudicial. Às vezes tem menor incapaz. Não dá pra fazer extrajudicial. Às vezes não tem documento. Você tem a posse lá, mas não tem documento. O cartório não vai fazer, nem o tabelião, a escritura pública, e nem o registrador, o registro. E o outro problema sério no país, nós temos muitos cartórios conservadores que não fazem, tanto o tabelião que não lavra a escritura pública de uso campeão, porque o ganho deles é muito pouco, os emolumentos, para grande responsabilidade. No caso do tabelião, o ideal é que ele vá até no local, gasta gasolina. Então, tem muito tabelião que não faz, só se for uma situação específica. E tem muito registrador que não registra. E o lado triste da história, ninguém conta as ações de nulidade que tem por aí, e muitas delas que estão sendo procedentes porque o registro foi mal feito, foi feito com uma escritura pública cheia de falhas. Então o uso campeão extrajudicial jamais vai ser o que aconteceu com o inventário extrajudicial, que deu certo, muito certo. O divórcio extrajudicial, a dissolução de não estável extrajudicial, a retificação diária. O uso campeão extrajudicial é isso aí. É algo que o advogado tem a obrigação de saber. Eu falo para os meus alunos, tem a obrigação de saber, porque uma hora vai aparecer um caso, você vai poder usar, mas de cada 100 casos, 98 é judicial. Judicial porque você precisa pedir uma audiência de instrução de julgamento, é judicial porque tem que pedir uma inspeção judicial do oficial de justiça, é judicial porque precisa de uma perícia, ou seja, você precisa provar melhor, ou uma questão polêmica, uso campeão de família, de imóvel público, são questões polêmicas que o cartório não faz registro. Então, por isso nós continuamos... Existe a possibilidade do imóvel público também? Também, Patrick. Nós aprendemos uso campeão na faculdade de Direito. Eu também dou aula na graduação, na faculdade de Direito, mas muito pouco hoje, dou mais em pós. E é verdade, a maioria dos advogados que dão aula na graduação são advogados porque tem OAB, então é considerado advogado, claro, tem inscrição no OAB, mas não advoga de verdade, porque dá aula de manhã, tarde e à noite. Então, tem muitos advogados que dão aula à noite, eu dou aula 1 ou 2 vezes por semana à noite, mas não passa disso, e nunca vou assumir uma turma pela manhã, porque eu estou no escritório, sou advogado. E a maioria, na verdade, tem OAB, mas não advoga de verdade. Então a gente aprende muita coisa errada na graduação. Aprendemos que invadiu a reintegração de posse. Não é. Quando invade o teu imóvel, tem que analisar se você tem propriedade. Se você tem propriedade, você vai fazer uma reivindicatória, não uma ação possessória cansativa, cara, uma ação perigosa. Então, olha como explico errado para nós. A posse mesmo. Nós aprendemos na graduação que a posse é um direito real. E não é. A posse é sui generis. Você pode vender um imóvel irregular e pode comprar, é um baita negócio, muita gente ganha dinheiro através do contrato de cessão de direitos possessórios e afins com uma cláusula de soma de posse. Então, venderam e explicam para nós, continuam explicando errado na graduação. Por isso o advogado, ele tem muitas falhas, ou ele corre atrás do prejuízo, tem que amar a área e corre atrás fazendo curso, atualizando, fazendo pós, porque senão, se ele ficar no conhecimento básico ali, ele não consegue advogar no direito imobiliário. É verdade, viu, Patrick? É verdade. Certo. E a diferença entre os três aí, de 5 anos, 10 anos e 15 anos. Eu assisti uma aula sua que você falava sobre a questão do... eu não sei que requisito precisa, a partir da hora que você tem 10 anos no imóvel, aqueles 15 anos pode regredir para 10. É isso? Na verdade, nós temos 36 espécies de uso campeão no Brasil. 36. Esse ano, acredito que não, mas o ano que vem pode ser que a gente chegue a 42, porque tem algumas espécies em votação. Tem um uso campeão para surgir, que é o uso campeão em 12 meses. Eu acredito que vai passar, porque a ideia do Brasil é facilitar a regularização, porque é bom para todo mundo. É bom para a União, para o Estado, município, para a pessoa, né? É bom para todo mundo. Para o mercado imobiliário, para o setor financeiro. Então, vamos facilitar cada vez mais. Quando nós falamos de uso campeão, tem 36 espécies. As mais conhecidas, as básicas, que a gente usa muito, é a uso campeão especial, urbana ou rural. Essa urbana tem limite de metragem, então o imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados se for urbano. Se for rural, 50 hectares. Tem a uso campeão constitucional urbana e constitucional rural. Ambas não pode ter outro imóvel no nome,
não pode ultrapassar esse limite de metragem, né, que eu te falei. Tem a uso campeão coletiva, que é um caso para regularizar uma comunidade, uma favela. Também tem várias regras. Tem a uso campeão ordinária, que exige um justo título e boa-fé. Então, é um uso campeão que você pode fazer 10 anos, só que você tem que ter um justo título, um contrato de gaveta, de compromisso, promessa, compra e venda, você tem que ter. E tem a uso campeão extraordinária, que é o uso campeão que você não tem que ter papel, não tem que ter nada, né? Na verdade, você não tem que ter um justo título boa-fé, um contrato de gaveta ou qualquer documento, e muito menos boa-fé. Tanto a uso campeão ordinária de 10 anos pode cair para 5, se tiver um cancelamento no cartório de imóveis. A uso campeão extraordinária 15 anos pode cair para 10, se você provar moradia habitual, ou provar também que tem atividade econômica, exerce atividade econômica no imóvel, então de 15 cai para 10. E a uso campeão é 5 anos, né? A uso campeão constitucional é 5 anos. Então nós temos essa diferença, tem essa diferença. Bacana demais. Então deixa eu já te passar toda a minha situação e aí você, pelo seu conhecimento, você vai me falar melhor. Mas Patrick, uma coisa que eu queria te falar, viu? Ah, o professor Júlio me lascou agora, porque ele falou para mim que tem que ter 10 anos de posse. Não é verdade. Porque eu posso fazer uso campeão no meu nome com 1 ano de posse, um dia. Basta eu usar a soma da posse. Você tem um imóvel irregular, aí você fala, professor Júlio, eu sou o Patrick, eu te vendo essa posse, esse imóvel irregular, por 200 mil. Eu acho um bom negócio, te pago. Você vai assinar um contrato de cessão de direitos possessórios e afins e eu vou fazer os campeões no meu nome. Quanto tempo de posse eu tenho? 1 ano. Mas eu vou usar a sua posse, entendeu? Então, existe no Brasil a soma de posse. Pode ser originária, eu recebo do meu pai, da minha mãe, ou derivado, eu comprei de alguém. Tá bom? Show. Vamos lá. A minha mãe, ela trabalhou muitos anos na faculdade da UFO aqui de Uberlândia, na Faculdade Federal aqui de Uberlândia. E no bairro onde a gente mora aqui, no Santa Mônica, tem uma casa de esquina. E essa casa fica 3 casas da casa da minha avó, onde eu fui criado e cresci aqui, né? E aí o que acontece? Por muitos anos, essa casa de esquina, ela estava abandonada. E no fundo dela aqui, tinha um portãozinho que você entra no fundo, tinha um pé de acerola. O que a gente fazia? A gente, menino, adolescente já, né? Entrava aqui e apanhava e tal, e a casa abandonada. E a gente começou a cuidar do pé de acerola e tal, essas coisas aqui. E aí, de repente, começou a ter morador de rua, vinha pra cá, sujava a casa, aquela coisa toda. Eu e meu irmão, a gente entrou e começou a zelar da casa. E a gente precisava do espaço para guardar algumas coisas, entramos. E aí, o que a gente fez? De repente, ele falou, cara, a gente passou quase, 6, 8 meses zelando da casa, a gente conseguiu ligar a energia, ligou a água, tudo certinho, e aí eu mudei pra cá, né? E hoje eu moro aqui. Já faz 10 anos que eu moro aqui comprovado com a energia com a conta de energia, né? Só que eu já vim pra cá um pouco antes, sei lá, uns 2 meses antes, até que eu consegui organizar tudo e tal. Mas tem comprovado pela ligação de energia do estado de Minas Gerais, tem 10 anos, fez agora em agosto. Por isso que eu esperei para conseguir fazer uma consulta e tudo mais, pelo que eu tinha, pouco que eu tinha estudado. E aí o que acontece? Até então, a história que a gente sabia dessa casa era o seguinte, que era um professor da UFO, porque essa casa fica na porta da UFO, que era um professor da UFO, que ele tinha